Papa Francisco, né, que a gente tem falado sempre dele aqui, essa memória agradecida que a gente tem pelo legado dele, inspirou a gente a viver uma igreja em saída, próxima dos que sofrem e sempre comprometida com a esperança. Ele nunca perdia a esperança. E ao falar de missionários da esperança, logo a gente recorda também da bela missão dos missionários redentoristas que encontraram no Pontífice, no Papa Francisco, um forte impulso, então, para seguir com ainda mais ardor evangelizador. E para a gente refletir um pouco sobre isso, o irmão Alain também vai participar com a gente, Padre Marlos Aurélio, superior provincial da província Nossa Senhora Aparecida, que vai falar ao vivo com a gente pela internet. Bom dia, Padre, sua bênção, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia, bom dia, irmão Alain, Deus nos abençoe. Amém. Amém. Muito bom dia, querido Padre Marlos Aurélio, que é o nosso superior provincial da nossa província de Nossa Senhora Aparecida e que trabalha, que é um testemunho de um grande missionário da esperança. O Padre Marlos tem isso no seu governo, na sua coordenação, sempre animando, sempre motivando, um pensamento positivo, dizendo que vai dar certo. Essa esperança que não decepciona. Padre Marlos, e para nós é muito bonito pensar esse Papa da Esperança quando o lema do sexênio da nossa Congregação do Santíssimo Redentor no mundo todo fala que nós somos missionários da esperança, não é? Exatamente. Eu vejo que nós, missionários redentoristas, fazemos eco àquilo que o Papa Francisco propõe para toda a Igreja, de modo especial neste ano santo, neste ano jubilar, que a gente seja peregrino de esperança, que a gente tenha a esperança muito presente no nosso horizonte, porque o cristão é aquele que está ancorado em Jesus, e Jesus vem para nos transmitir uma vida cheia de significado, cheia de sentido, para que a gente possa condividir, partilhar com os nossos irmãos e irmãs. Então não tem motivo para a gente viver decepcionado, entristecido ou sem nenhum tipo de ânimo para enfrentar os desafios e também todos os problemas, né, que a humanidade atravessa. E, para mim, o que fica muito marcante é, sobretudo, o grande testemunho de esperança que o Papa Francisco foi nesse seu pontificado e nos últimos meses, nos últimos anos também. A gente via todo o seu sofrimento, o peso da idade, um ancião de 88 anos, mas capaz de propor reformas, mudanças para que a Igreja permanecesse fiel à sua missão. Então isso para nós, mais do que qualquer palavra, mais do que qualquer documento, ele representa esse ícone vivo da esperança. E nós, missionários redentoristas, estamos também embalados, né, por essa mesma inspiração. Queremos continuar o Redentor sendo missionários da esperança, porque Jesus é o fundamento, o alicerce, a base dessa nossa esperança. Portanto, a gente não tem motivo para desanimar, para não acreditar em dias melhores. Obviamente, com todos os desafios que temos pela frente, mas sempre mirando na pessoa do ressuscitado, aquele que venceu a morte, aquele que é capaz de dar realmente o sentido para a nossa vida. E, Padre, o senhor falou então aí da esperança, e quais outros ensinamentos do Papa Francisco vocês carregam aí para a missão redentorista de ajuda aos mais pobres, aos mais necessitados? Eu vejo que o Papa Francisco nos deixou para toda a Igreja, mas também para nós missionários redentoristas, esse testemunho de uma vida muito simples, marcada por um desapego e vendo, sobretudo, que a Igreja é e deve ser sempre servidora da humanidade. Nós, missionários redentoristas, a partir do carisma fundacional, a intuição que Deus colocou no coração de Santo Afonso, nós existimos para fazer isso também. O anúncio da copiosa redenção a todas as pessoas, mas de maneira muito especial aos pobres, aos marginalizados, aos mais feridos da história. Então, o Papa Francisco corrobora, digamos, esse nosso carisma, ao ter também uma postura muito interessante daquilo que deve ser a missão da Igreja, né? De servir a toda a humanidade, mas de modo especial quem está mais fragilizado, mais precisando. E o Papa foi muito profético nesse sentido, porque ele também quis que a sua própria vida, seu estilo de viver, de anunciar o Evangelho,
não tivesse todo aquele aparato, aquela pomposidade, né, que a igreja estava fazendo, talvez, referência ao que foi no período da cristandade, né, no seu passado, mas hoje como um sinal da presença de Deus para todas as pessoas, mas acolhendo de maneira especial os mais pobres e humildes. Então eu diria assim, o grande testemunho do Papa Francisco nos corrobora como missionários redentoristas para vivermos também essa nossa experiência, né, de proximidade, de contato com os mais pobres. Aquilo que o Papa sempre gostava de dizer, né, que os pastores da igreja, que os evangelizadores, que os missionários tenham cheiro das ovelhas, cheiro, se misturar com o povo. E missionário redentorista é inconcebível sem esse contato, sem essa proximidade com o povo. É óbvio que, como organização, né, religiosa na igreja, como uma congregação, temos estruturas, mas tudo isso deve nos levar a essa finalidade primeira e principal: evangelizar, estar próximo do povo, sermos sinais de esperança para todos. Então, mesmo sendo um jesuíta, o Papa Francisco viveu a espiritualidade franciscana, do desapego, da consideração pela simplicidade como um meio também de evangelização. E a gente poderia dizer, fazendo eco também à nossa espiritualidade, à nossa missão redentorista, que fomos criados para levar a todos a boa nova da copiosa redenção, mas de modo especial aos mais pobres, aos mais humildes. Agora, Padre Marlos, se me recordo, você teve algum encontro pessoal também com o Papa Francisco no momento do capítulo geral da nossa congregação, e você estava lá participando, e o santuário enviou um presente para o Papa, uma imagem. Qual é a sua experiência? O que você contaria da emoção desse momento para nós? Sabe, irmão, ontem, ao recebermos aí a notícia da morte do Papa, a gente rememorava, né, recordava tudo isso, fazia passar pelo coração um momento realmente marcante, emocionante. Nós tivemos, ao final do nosso capítulo geral, essa audiência com o Papa Francisco. E ele quis até mesmo ser assim muito espontâneo, né? Ao invés de ficar lendo folhas e mais folhas, ele falou: isso vocês podem ler depois. Mas ele quis falar espontaneamente. E foi muito interessante quando cada um pôde cumprimentá-lo. E eu então ofereci a ele, em nome do Santuário Nacional, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E eu perguntei a ele: o senhor a conhece, né? Ele falou: sim, e muito bem. E esboçou um sorriso. Então, até havia me aconselhado antes, né, com um amigo que trabalha em Roma, perguntando a ele se eu poderia e se ele acharia interessante, né, fazer a oferta dessa imagem em nome do santuário ao Papa Francisco. Ele falou: sim, deve, porque ele nunca escondeu que ele tem um grande apreço, um grande amor, um grande carinho por Nossa Senhora Aparecida. Então, isso me motivou mais a entregar a imagem, né? E a gente percebe realmente que um Papa de coração mariano, não é à toa a escolha dele para que repouse aí, né, os seus restos mortais lá na Basílica Santa Maria Maggiore, pertinho da nossa casa geral, da nossa casa redentorista, no finalzinho ali da Via Merulana, nós temos a Santa Maria. Então, viver, né, como Francisco foi para a igreja, eu acredito que para todos nós é um grande presente. Quem pôde acompanhar, né, os seus anos de pontificado, desde a sua eleição até aquilo que ele fez no domingo de Páscoa, a gente via, ele estava ali sentindo dores, né, não estava bem, era evidente isso no seu semblante, mas um homem que quis ainda estar no meio do povo, saudar o povo. Então, uma grande marca de realmente um servidor. Não veio para ser servido, não veio para usufruir do cargo, do título, mas se colocou a serviço de todos, testemunhando a sua fé, a alegria do Evangelho, como ele gostou de insistir para nós. Enquanto o senhor falava, a gente via, né, a imagem do Papa, quando ele esteve aqui em Aparecida, segurando Nossa Senhora com tanto cuidado, com tanto zelo, mostrando justamente isso que o senhor acabava de falar, né? Olha só essa linda imagem que está no coração de todos os brasileiros, né, padre? Exato. Aparecida, mesmo antes dele ser Papa, né, como cardeal participando da Quinta Conferência, era um ambiente, um lugar conhecido para ele. E por ser mariano, quer dizer, um centro de peregrinação como é Aparecida, aquilo toca no coração de qualquer pessoa, né? Mas o Papa fez questão
de sempre pensar em Aparecida como esse grande coração católico do povo brasileiro, pelo qual ele tinha também um grande carinho. Eu acho que as duas coisas se casaram muito bem, né? Amor a Maria, amor ao povo brasileiro. Então, por isso, como cardeal participando da conferência, esteve em Aparecida e depois quis também, na sua primeira viagem internacional, passar novamente por Aparecida. Então, alguém que vibrava e respeitava, né, toda essa religiosidade popular, que é um grande meio de evangelização. Porque o grande risco, às vezes, né, dentro da igreja, é da gente ter uma fé muito intelectualizada, muito teórica. O Papa, mesmo sendo jesuíta, um homem marcadamente simples, um homem que valorizava gestos. Isso desde daquele dia que ele recebeu alta hospitalar, né? Pôde observar que a mulher tinha um buquê de flores amarelas no meio daquela multidão, depois o gesto dele passar na Santa Maria Maggiore para deixar também aquelas flores, até, digamos assim, esta presença dele, né, no domingo de Páscoa, sentindo dores, mas também sendo capaz de estar ali no meio do povo. Então tudo isso para nós reflete, né, alguém que valoriza pequenos gestos, mas que muito significam para nós que estamos também querendo, né, viver esse mesmo ideal da fé católica. Nós queremos agradecer muito, né, Padre Marlos, e hoje e esses dias todos estamos fazendo essa memória, pedindo a graça desse profetismo que movimentou a vida do nosso Papa, o seu magistério, e que essa esperança nos faça caminhar, que essa igreja em saída possa ir sempre mais em frente para que ninguém seja sem saída não nisso tudo. Obrigado também por essa memória, esse testemunho que você traz, Padre Marlos, que é doutor também nessa teologia toda na área da igreja, e quanta contribuição aqui você traz para nós. Muito obrigado, Padre Marlos, nosso superior provincial aqui. Vamos em frente. Deus nos ajude, que o Papa interceda pela igreja, agora nesses novos rumos também, né? Depois aí da grande contribuição, do grande legado que ele deixou. Que a gente possa honrar essa memória bonita, continuando, né, os processos iniciados por ele. Eu digo que Papa Francisco foi sempre um homem que nos surpreendeu muito, e até mesmo no dia da sua morte, né? Foi uma surpresa, embora a gente soubesse que ele estava idoso, adoentado, mas ele surpreendeu, porque a gente não imaginava que fosse ser, né? Logo depois aí da Páscoa. Então, que ele lá do céu interceda por nós, pela igreja, para que sejamos também peregrinos de esperança em esperança. Amém. Amém. Muito bom dia, Padre. Obrigada pela sua participação aqui com a gente na Família dos Devotos.